Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vamos ver que um grupo de astrônomos descobriu algo raro na nossa galáxia e no próprio universo. Duas estrelas do tipo anã branca que ficaram por bilhões de anos dançando uma ao redor da outra se fundiram e vão terminar a sua vida como uma supernova. Isso é algo super raro de acontecer, vocês vão entender por que disso, e os astrônomos acreditam que só existam 5 desse tipo de objeto na nossa galáxia. Vamos entender essa história toda dessa valsa estelar, da ressurreição e depois do que vai vir pela frente, que é a morte como uma supernova. Vamos tentar entender tudo isso. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, vamos passar aqui entre 10, 15 minutinhos batendo um papo, falando sobre algo interessante, importante e às vezes raro que acontece no nosso universo, como é o caso de hoje. Antes da gente entrar na pesquisa propriamente dita, numa altura dessa vocês já devem saber, né, que as estrelas, elas vivem e a vida dela está relacionada muito com a massa que elas têm. Então, se uma estrela tem uma massa muito grande, tem 10, 20, 30 vezes a massa do Sol, ela segue uma linha de ciclo de vida, digamos assim. E se uma estrela é parecida com o Sol, ela segue outra linha de vida. As estrelas parecidas com o Sol, ou o Sol, próprio Sol, né, e as estrelas parecidas com ele, elas geram a sua energia através da fusão do hidrogênio. Então elas vão fundindo hidrogênio, vão gerando a energia. À medida que o hidrogênio vai se exaurindo, elas começam então a fundir o hélio e assim vai. Elas não têm massa suficiente para gerar uma temperatura alta o suficiente para fundir elementos mais pesados. Então o que acontece quando a estrela chega nesse estágio? Ela acaba apagando e se transforma no que a gente chama de uma anã branca. Existe aí no meio várias fases, né? Gigante vermelha, ela espere suas camadas e tudo mais, tem todo um processo que não vem ao caso aqui. O que é importante é você guardar que a anã branca é o final da vida de uma estrela com massa parecida com o nosso Sol. Então ela acabou ali, esse seria o fim normalmente. Porém, como eu falo sempre para vocês, o universo adora nos surpreender. E um grupo de astrônomos descobriu um objeto que acaba quebrando tudo isso. O que eles descobriram? Eles descobriram um objeto chamado J005311, que é vamos chamar ele de um objeto estelar primeiro, tá? Que ele está localizado a cerca de 1000 anos-luz de distância da Terra na direção ou na constelação da Cassiopeia. Então ali que fica esse objeto. Quando os astrônomos analisaram o espectro desse objeto, eles viram que esse objeto era algo muito diferente do que eles conheciam. Na verdade, esse objeto guardava características de anã branca, mas ele não era uma anã branca, e isso é que chamou muito a atenção dos astrônomos. Então eles começaram a pensar, né, na solução desse objeto. Esse objeto, na verdade, ele nada mais é do que a fusão de duas anãs brancas. Isso mesmo. Essas anãs brancas, que ao final, ou seja, eram duas estrelas parecidas com o Sol, que acabaram a sua vida e se transformaram em anãs brancas. Essas estrelas, essas anãs brancas, começaram então a orbitar a outra e ficaram assim por bilhões de anos na conta dos astrônomos, até que chegou um momento que elas foram perdendo energia, acabaram se aproximando e acabaram se fundindo, se transformando numa outra estrela. E isso que é o legal, porque quando elas eram anãs brancas, elas representavam o fim da vida de uma estrela parecida com o Sol. Acabou a vida daquela estrela, acabou ali. Depois ali de algum tempo elas viram
em alguns estudos, anãs negras, né, que os astrônomos acham que existe. A gente não tem a certeza porque esse período de anã branca ele pode durar, por exemplo, a idade que o universo tem. Então a gente não sabe disso. Mas elas terminaram a vida delas. Quando elas quando elas se fundiram, o que aconteceu? Elas ganharam massa suficiente para começar a queimar os elementos que estavam ali guardados nela. Então elas começaram a fundir aqueles elementos, ou seja, elas ressurgiram. A fornalha estelar foi religada depois dessa fusão. Olha que coisa interessante. Além disso, né, ela ganhou uma vida, ganhou uma nova vida, ressurgiu das cinzas, digamos assim. E isso fez com que esse objeto, essa estrela que renasceu, ela tem um vento estelar super forte, um vento, ela espelha o vento estelar dela a 16 mil quilômetros por segundo, ela tem um campo magnético muito intenso, campo magnético esse que é responsável, como se fosse uma turbina ali, para esse vento estelar. Então é algo assim realmente muito raro. Os astrônomos falam que não deve existir mais do que 5 objetos desse na nossa galáxia e nós conseguimos observar um deles. Eles conseguiram, no caso, né? Observar um desses objetos. Ou seja, é um fato assim realmente marcante para a astronomia. Mas o mais legal vem agora. Então, as estrelas eram anãs brancas, se fundiram, começaram a queimar outros elementos e geraram esse vento estelar. Essa estrela, esse objeto, o J005311, ele não deve durar muito tempo. Ele deve durar aí poucos milhões de anos, porque o que vai acontecer com ele agora? Esse objeto novo que foi criado, ele tem mais de 1,4 vezes a massa do Sol. E esse é um limite. Esse objeto, quando ele tem 1,4 vezes a massa do Sol, ele vai ter um novo fim da sua vida. Ele vai colapsar sobre ele mesmo, vai se transformar, vai implodir, vai explodir como uma supernova e vai, no final, aparecer ali uma estrela de nêutrons. Então, olha só que reviravolta na história desses objetos. Eram 2 anãs brancas, começaram a circular uma com a outra, bilhões de anos, se fundiram, renasceu aquela estrela, ela começou a queimar, tá queimando os elementos, ela começou a gerar um vento estelar muito forte, campo magnético muito forte, tudo mais. Vai durar ainda alguns milhões de anos e depois ela vai colapsar sobre ela mesma, vai explodir como uma supernova e o que vai restar no final de tudo vai ser uma estrela de nêutrons. Realmente, assim, é algo impressionante, né? As coisas que os astrônomos descobrem no universo. Uma estrela ou 2 estrelas que estavam mortas ressurgiram e vão morrer de uma forma muito mais dramática. Esse objeto estelar, né, essa estrela, o J005311, né, mostra que o universo realmente é cheio de objetos enigmáticos e interessantes e que devem ser estudados, porque isso aí pode ser que qual que é a grande consequência, né, de tudo isso para quem ainda não entendeu? Quando um objeto explode como uma supernova, né, ele acaba jogando ali no universo elementos mais pesados, elementos que eles estão fundindo. Então, pode ser que a gente tenha, né, essa grande diversidade de elementos que a gente encontra em alguns lugares, não venha só das supernovas que a gente conhece, mesmo porque as supernovas existem até cálculos que são feitos e tudo mais, seriam, por exemplo, pouca, né, para a quantidade de elemento novo, de elemento que tem espalhado pelo universo. Pode ser, então, que esse tipo de acontecimento, a fusão de anãs brancas e depois o surgimento de uma nova supernova, seja a resposta para tudo isso. Então, realmente, assim, é impressionante essa valsa estelar que vai terminar, no caso, né, como uma belíssima explosão de supernova. Muito bem, então, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Como vocês sabem, o jabá é no final do vídeo, então, primeira coisa, primeiro link na descrição, spacetodaystore.com, passe lá, já tem moletom para você passar o frio aí
bem vestido, com os moletons da SpaceTodayStore.com. Vou deixar o link aqui na descrição para todos vocês. Corre lá e fala do botãozinho aqui do YouTube para você se tornar membro do canal. Clicou aí, se tornou membro, manda um e-mail para spacetodaysite@gmail.com e você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Você mandou um e-mail para mim, eu mando para você um link para o grupo do Telegram, e lá o pessoal bate papo o dia inteiro, troca muita informação, realmente é muito legal. Eu estou devendo aí os vídeos exclusivos, mas normalmente tem também material exclusivo e tem também spoilers do que está acontecendo aí com o Space Today. Beleza? Então, esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, tapa no dedão, voadora, com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!